Olá pessoal, um forte abraço a todos, um excelente domingo a todos vocês. Estamos colocando aqui no nosso canal do YouTube mais um vídeo. Eu me chamo Celso Ricardo e queria convidar vocês a compartilharem esse vídeo, dar um likezinho se acharem que o conteúdo é interessante, ok? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre um pronunciamento imediatista que houve no final do ano passado com relação ao Banco do Brasil e ao perdão de 95% das dívidas. O grande problema desse anúncio foi como ele foi dirigido à população brasileira, como ele foi absorvido pelo produtor rural brasileiro, porque da forma como foi passado, como foi anunciado, parecia que seria muito fácil e muito simples, resolver o problema do endividamento, principalmente do produtor rural brasileiro, só que na prática não foi bem assim. Na prática, tivemos alguns empecilhos, na prática foi colocado alguns questionamentos, na prática alguns produtores rurais procuraram o Banco do Brasil e o seu endividamento não foi enquadrado, enfim. O grande problema foi a forma como foi anunciado. Criou-se uma expectativa, principalmente por parte do produtor rural, que estava endividado, criou-se uma expectativa de regularização da dívida e a partir dessa regularização da dívida, uma perspectiva futura de uma retomada de crédito rural e também da retomada da produção dentro da sua propriedade rural. Muitos podem dizer, mas se ele se endividou no passado, como vai buscar crédito para produzir de novo? Existem várias situações, pessoal, com relação ao endividamento. Existem várias situações. No sul da Bahia, por exemplo, o endividamento do produtor de cacau veio através de um ato terrorista da vassoura de bruxa, que nenhum dos dois foi resolvido até hoje. Ninguém se importou. O presidente da CNA, que é baiano, nem bola dá. Senadores, deputados, o próprio diretor da CEPLAC, o Valdec, que é também da região lá da Bahia, nunca se importou em apresentar algo eficiente para resolver o problema. Então, que fique bem claro para todos, e essa explicação aqui vai mostrar que existe algo errado quando se faz um anúncio que o agronegócio brasileiro vai muito bem. Quando se diz que o agronegócio é a locomotiva do Brasil, e eu já falei isso, não é o agronegócio, é o produtor rural brasileiro que é a locomotiva do país. Quando fala que o agronegócio vai muito bem, que os resultados de faturamento e exportação recorde, tudo para mim são informações pela metade. Elas não se completam. As informações não são reais. Elas não são verdadeiras. Alguns podem dizer que é fake news. Para mim é fake news. Eu sou bem claro para dizer. Porque o problema do endividamento rural do produtor, o endividamento do produtor rural brasileiro é tão grande, ele é tão profundo, que se contradiz com as notícias de que o agronegócio brasileiro vai muito bem. No momento que eu falo que algo vai muito bem, eu me refiro a todo o setor que compõe aquele algo. Todas as engrenagens, todas as composições, tudo que está relacionado àquele setor vai muito bem. Só que a questão do endividamento, ela pode ser adquirida por um ato terrorista, que nem eu disse da vassoura de bruxa, ela pode acontecer por fatores climáticos, ela pode acontecer por fatores mercadológicos, principalmente para quem trabalha com exportação. Pode sim acontecer por uma questão econômica, mas o Brasil, como é um país que tem uma condição de exportar, ainda para mim muito protecionista, visando somente os grandes. Imaginem se nós tivéssemos um sistema único de fiscalização e se as portas da exportação fossem abertas para todos de uma maneira igual, o quanto nós estaríamos exportando mais. Mas isso fica para um próximo vídeo, certo? Vamos falar aqui sobre o endividamento do produtor rural brasileiro. Banco do Brasil, proposta para perdão da dívida de até 95%. Como eu falei, da maneira que o próprio presidente veio a público falar, do jeito que se colocou aquela situação, o produtor rural brasileiro viu naquele pronunciamento o momento de resolver o seu endividamento, Então, o projeto, para mim, ele foi inteiramente imediatista e com tons, com um viés político. Porque só veio a interessar, e vocês vão entender agora aqui, em 3 exemplos que eu vou colocar, vocês vão entender que era 100% para interesse do banco. Foi uma ação imediatista. Por que imediatista? Primeiro, o prazo de 6/12 a 30/12. Olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de produtores rurais e olhem bem a quantidade de produtores rurais endividados no Brasil. Então a proposta tinha um prazo do dia 6/12 até o dia 30/12 de 2021.
Segundo, a forma como foi anunciado e como foi feito na prática realmente. Os empecilhos que surgiram no meio do caminho, né? E o endividamento do produtor rural brasileiro não é pequeno. Como eu disse, venderam uma ideia de um formato simples e os bancos, né, são as instituições que mais ganham no país. Eu duvido que algo, né, seria feito em prol, né, do produtor rural. Então, existem situações da forma que foram passadas que não são reais e que precisam, de uma certa forma, de um retrato por parte daqueles que anunciaram, até com respeito, né, ou para com respeito com o produtor rural brasileiro. Então, eu vou pegar aqui, né, uma visão minha. Essa proposta deveria ser para beneficiar o produtor rural. O que seria o beneficiamento? Produtores rurais endividados há muito tempo, que não conseguem crédito rural para retomar a produção da sua propriedade, né, da sua propriedade rural, e a partir dessa retomada de produção, também fazer com que esse ciclo financeiro comece a acontecer. Essa deveria de ser a proposta. Se esse ciclo não aconteceu, ele não consegue fazer da sua propriedade rural, né, uma propriedade rural ativa, uma propriedade rural que gere lucros. Então, ela deveria vir, essa proposta de 95%, para alavancar novamente o produtor rural, partindo de um princípio de uma análise do motivo pelo qual ele entrou no endividamento, e a partir daí, definir um pagamento da forma que eu vou colocar aqui nas duas etapas, e a partir desse pagamento, a liberação de crédito para que ele possa novamente retomar a produção. Retomando a produção, ele pode buscar a partir desse crédito rural, da forma que o banco apresentar esse crédito para ele pode retomar a produção de uma maneira mais sólida, convicta, e a partir dessa retomada de produção ele ser autossustentável novamente. Esse deveria de ser o pensamento e as atitudes do Banco do Brasil, e também não posso deixar passar no pronunciamento do presidente Bolsonaro, dentro da minha ótica, na minha visão, ele foi irresponsável a tomar uma atitude daquelas e vir a público da maneira que veio para anunciar, né, essa questão do Banco do Brasil aqui. Mas vamos lá. Eu tenho aqui três exemplos, cliente A, B e C, né? Eu vou pegar o primeiro cliente aqui, o cliente A, e vou colocar aqui, dívida inicial, R$18 mil. Existe um tempo, essa dívida foi feita lá atrás, certo? Só que como ele não teve mais condições de fazer com que o seu negócio girasse para ele ter o dinheiro para pagar a dívida, o endividamento de 18 mil passou, nesse cálculo, durante esse período do 6/12 ao dia 30/12, esse cliente A foi no Banco do Brasil e recalcularam a dívida em R$1.779.561,90. De 18 mil reais foi para quase 1.800.000. O que deveria de ser, partindo do princípio da forma como foi anunciado, da forma como foi passado para o produtor rural? Perdão da dívida de até 95%, ou seja, 18 mil reais. O que eu entendo, deveria pegar, se fosse para beneficiar o produtor rural e fazer com que ele retomasse a produção novamente. Dívida inicial, 18 mil, perdão da dívida, 95%, pagamento à vista, R$900. Claro que nenhum governo pensa na população. Quando o assunto está direcionado a governo, a políticos, a bancos e a população, o beneficiado sempre vai ser o banco. Isso é certo. O banco sempre vai ter a prerrogativa de ganhar. Banco não perde. Todos nós perdemos, seja por questões econômicas, mercadológicas, seja elas qual for, climáticas, nós perdemos e todo mundo aceita numa boa. Agora, os bancos não podem perder. Existe um protecionismo, óbvio, que dali a pouco os bancos, né, beneficiam A ou B, mas os bancos não podem perder nunca. E eu acho que deveria ter uma imposição do governo federal em cima do Banco do Brasil. Se o Brasil é o país do agro, se o Brasil está tão bem, e é mentira que está tão bem, o agronegócio brasileiro não está nem de perto como estão vendendo, mas se o Brasil fosse, o governo federal estaria preocupado com o produtor rural, com esse sim a locomotiva do Brasil, em resolver o problema do endividamento. E como seria? Daria esse perdão de 95% sim,
partiria de uma dívida inicial de 18 mil, que estava enquadrada, o cliente A foi no Banco do Brasil e a dívida dele estava enquadrada no processo. Veja como há divergências de informações. Essa dívida estava enquadrada. Ele deveria pagar em cima da dívida inicial R$900, pagava a dívida, resolvido, liberação de crédito, produção novamente, beleza. Mas só que a dívida passou de 18 para quase 1.800.000. Como esse produtor rural vai pagar? Como ele vai pagar se ele não tinha condições de pagar, não conseguiu devido a um problema, situação negativa que aconteceu? Ele não conseguiu pagar os 18 mil, mesmo com a proposta do banco de parcelar em 60 vezes. Olha o absurdo que acontece no Brasil. O Banco do Brasil parcelar em 60 vezes de 50.134,33. Ou seja, a dívida de 18 mil parcelada, ela passou para mais de 3 milhões de reais. Cliente A, olha o absurdo, olha o absurdo. Vamos para o cliente B. A dívida dele, R$56.100, já começou que não estava enquadrado. Já não bateu com a informação inicial. Já tem coisa que não está acertada aí. Né? No Brasil é assim, é tudo meia boca, é tudo com interesse político, são uma cambada de sem vergonha esse povo. Vem a público anunciar algo que não trazem as entrelinhas. Criam uma expectativa no povo, mentem dizendo que o agronegócio traz mil maravilhas, o produtor rural se anima, vai no banco e o que acontece? Não é nem de perto aquilo que foi anunciado. Dívida de R$56.000 não estava enquadrada. Ou seja, se fosse real, essa dívida de 56.100, pagando com o perdão de 95%, o produtor rural pagaria 2.805, estava resolvido. Bola para frente, vamos tocar a produção, vamos retomar a atividade rural novamente. Porém, o Banco do Brasil disse que a dívida não estava enquadrada e ainda avisou que o valor deveria ser pago à vista, R$6.382.352. Esse nem proposta teve de parcelar. De 56.100 passou para mais, quase 6,5 milhões à vista. À vista. Cliente C tinha uma dívida de 189 mil que também não estava enquadrada, né? Foge da promessa quando o próprio Bolsonaro fez o anúncio, precipitadamente, sem domínio de assunto, sem domínio sobre o que tinha que falar. Erradamente anunciou 95%, ou seja, se fosse o correto, essa dívida de 189 mil, ela se resolveria com 9.450. Só que ela passou de 189 mil para quase 7,5 milhões. Então, existem informações falsas, informações pela metade, informações que visam um marketing, e no Brasil é marketing político. Eu resolvo, eu estou fazendo, é mentira pura. O Banco do Brasil nunca vai botar para perder. O Brasil, o país do agro, quer que o produtor rural se lasque, que o produtor rural perca, não está preocupado com o produtor rural, sendo que é ele, produtor rural, que movimenta o agronegócio brasileiro. Segundo, o agronegócio vai muito bem. Não, não vai muito bem, é mentira. O agronegócio vive uma crise absurda. Se nós analisarmos o agro a nível de Brasil, nós temos problemas e problemas sérios, que são jogados para debaixo do tapete, porque nós não temos ministro técnico. Nós não temos ministro técnico no Brasil. Nós temos ministro político, ou um político ministro, que joga com marketing pessoal, marketing político, buscando voto para a próxima eleição. Porque se o produtor rural está sem produzir e sem arrecadar, o produtor rural que está endividado, ele está sem produzir e está sem arrecadar. Se ele está dentro dos planos dessa proposta de 95%, se fosse ele a atenção ou a preocupação, seja do presidente ou de todos os outros, e agora eu vou falar da irresponsabilidade do Ministério da Agricultura, se ele fosse o centro das atenções, a proposta correta viria até aqui. Dívida inicial, perdão da dívida, resolveu o problema e vai embora. Agora o presidente me passa, não, vai lá, paga lá, com desconto 95%, está tudo resolvido e pronto. Mentira, não era assim. Não era desse jeito. Então, falta um ministro técnico da agricultura. Falta para o Brasil. Isso é o maior problema que nós temos no Brasil. A falta de um ministro técnico. Um ministro que respire o agro 100%.
Um ministro que entenda antes, dentro e fora da porteira. Um ministro com visão macro, com entendimento geral, que entenda das fronteiras para dentro e das fronteiras para fora. Porque quando nós tivermos um ministro técnico, a preocupação base dele vai ser o setor primário. Vai ser em poder auxiliar e levar ao produtor rural as melhores condições para que ele tenha uma maior produção. Uma maior produção com menos custo. E juros bancários também fazem parte do custo do produtor rural. Anunciar plano safra é fácil. Agora, debater custo de produção com relação a preço, comercial de venda e margem de lucro, isso é para poucos no Brasil. Muito poucos, não é para poucos, é para muito poucos. Então mostra o quanto nós precisamos de um ministro que entenda de uma maneira geral de todos os assuntos e esferas, né, que circulam ao redor do agronegócio para que ele possa chamar a responsabilidade e cobrar do presidente uma atitude. Só que no Brasil, como todo mundo tem o rabo entre as pernas e um deve favor para o outro, e os interesses são políticos, não existe vontade de resolver os problemas. Então fica aqui a minha observação, mostrando alguns exemplos, cliente A, B e C, com valores e propostas e a realidade quando o assunto é Banco do Brasil e 95% do perdão da dívida. Certo, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.